Olá, pessoal, esse é o Ciência MS. Hoje nós vamos bater um papo com o professor José Licínio Bax, da UCDB. O professor ele é graduado em Filosofia e ele tem um doutorado em Educação pela Unicinos e pós-doc pela Uninho de Portugal. O professor também é pesquisador nível 1D do CNPq. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por esse bate-papo. E antes de a gente passar efetivamente o nosso diálogo aqui, eu gostaria que você fizesse uma breve introdução contando um pouquinho da sua trajetória, né? Por que você escolheu fazer a graduação que você escolheu, o seu doutorado e se embrenhar aí no caminho da pesquisa. Ok. Bem, em primeiro lugar também, boa noite, eu digo boa noite, isso. Boa noite, né? Então, satisfação estar aqui com você, dentro da SBPC, né? Falar um pouco da minha trajetória, né? Bem, eu trabalho dentro de uma perspectiva teórica, que eu entendo mais que a gente é escolhido do que escolhe, né? Então, a gente tem muito mais o efeito dos diferentes discursos, dos contextos socioculturais que nos produzem do que propriamente uma escolha individual que parte de um suposto eu interior. Mas claro que dentro dessa trajetória também foram escolhas, mas escolhas sobredeterminadas que foram me constituindo dentro da perspectiva de ser hoje um pesquisador do campo da educação. Bem, então, de certa forma, eu começo minha trajetória ao optar pelo curso de filosofia, que assim era uma coisa sempre que me chamava a atenção, assim desde a infância. Eu sempre venho de uma família muito religiosa, mas ao mesmo tempo esse contexto religioso também me provocava muitas inquietações, porque de alguma forma tinha dificuldade de entender que tinha tanta maldade no mundo, ao mesmo tempo que Deus era todo poderoso e todo bondoso. Então essas questões acabavam me afetando. E aí no ensino médio nós eu tive aula de filosofia e de psicologia, além das outras disciplinas. Então de alguma forma eu fui me identificando já com a filosofia no ensino médio, e aí eu acabei optando por fazer filosofia, que além de um curso de licenciatura, ele habilitava na época também para poder lecionar história e psicologia. Então, além de ser um curso que tinha a ver com a minha angústia existencial, de certa forma, era também uma forma de me profissionalizar e poder atuar depois na educação básica, como efetivamente fiz depois de me formar durante 6 anos. E aí, dentro do contexto como eu vou me aproximando da educação, a partir da minha experiência, eu vou entendendo a necessidade de continuar os estudos, mas aí sim mais ligados à educação mesmo. A primeira ideia foi metodologia do ensino, porque trabalhava com história, na época quinta série, sexta série, hoje seria sexto, sétimo ano, e efetivamente sentia que os alunos pré-adolescentes tinham muita dificuldade de entender aquilo que eu entendia que era tão relevante para eles, e continuo entendendo, né, que é a questão da formação histórica. E aí fui fazer metodologia do ensino, e depois, dentro da metodologia do ensino, aí novamente por influência no professor, conheci um professor que era também professor do programa de educação da Unicinos. Eu não fiz, a especialização não foi na Unicinos, foi na FEBALE. E aí esse professor falou do programa de educação de mestrado. E aí acabei me interessando e fui fazer o mestrado em educação, e depois também o doutorado em educação, e sempre aí voltando o meu interesse para o campo da educação. Desde então, faço desse campo meu campo de estudo e também de atuação. Maravilha. Professor, e você poderia contar um pouquinho para a gente como que é a pesquisa na sua área, qual que é a pesquisa que você faz mais especificamente,
e como que isso chega à sociedade, como que isso impacta na nossa sociedade. Muito bem. Quando eu vim para o CDB, né, para a Universidade Católica Dom Bosco, em 2005, eu vim para cá justamente porque era a possibilidade de ter um tempo na instituição para pesquisa, porque dentro da trajetória acadêmica, a pesquisa se dá no estrito sensu, né? Então, na época, eu recém tinha concluído o meu doutorado e ter a possibilidade já de atuar dentro de um programa de mestrado com tempo de pesquisa era algo assim bastante possível nesse contexto, mas assim não tão usual, porque a tendência primeiro é que você tenha já uma trajetória minimamente consolidada e depois vá para o estricto sensu. Então foi muito interessante. E aí a minha pesquisa de doutorado já estava relacionada à questão da diferença cultural e em função disso eu acabo sendo contratado pela UCDB para trabalhar na linha de pesquisa da diversidade cultural e educação indígena. Então, desde 2005, as minhas pesquisas estão sempre ligadas à questão da diversidade cultural, questão indígena, questão afro, a questão de gênero, educação do campo, e dentro desse contexto também os processos de formação para lidar com essa diversidade. E aí a segunda parte, quando você me pergunta sobre os impactos dessa pesquisa, isso é sempre uma pergunta bastante importante, mas ao mesmo tempo, no campo das ciências humanas e no campo da educação, o impacto a gente observa ele de forma mais diluída, né? Não é assim que eu faço uma pesquisa e essa pesquisa gera um impacto imediato. Na verdade, o que a gente faz, a gente colabora junto com todo um grupo, né? Porque a gente é sempre o resultado de um grupo. Nós não fazemos pesquisa sozinho, nem nas ciências humanas, nem nas outras ciências, mas a gente sempre é o resultado de um grupo. E aí, quando a gente contribui nesse processo de construção do conhecimento científico, esse conhecimento científico começa a fazer parte da atmosfera de pensamentos e de reflexões que a sociedade passa a usufruir. Então, quando a gente observa, por exemplo, quando o STF, né, que não é nem não está ligado à educação, mas quando a gente começa a perceber que nas decisões que ele toma, ele tem incorporado, por exemplo, discussões que são feitas no campo dos estudos feministas, no campo dos estudos de gênero, no campo dos estudos étnico-raciais, a gente percebe que esse é um impacto que vem desse processo de produção do conhecimento que não é imediato, mas que está presente na sociedade e começa a impactar diferentes áreas, como isso, inclusive, o direito. E sem contar no campo da educação. Então, assim, poderia dizer de forma mais direta os impactos que eu produzo no momento que eu formo pesquisadores, mestres e doutores que vão atuar ou no campo da educação básica ou na educação superior, e ao atuarem eles vão incorporando também as reflexões, os conhecimentos que a gente vai produzindo, né? Então, assim, são sempre impactos que não se dão de forma tão imediata como em outras áreas, outros conhecimentos científicos, mas nem por isso menos importantes. E, sobretudo, nesse contexto histórico, a gente percebe o quanto que é importante nós termos conhecimentos produzidos no âmbito das ciências humanas e também no campo da educação, para efetivamente desenvolver uma educação com qualidade e não uma educação baseada no senso comum ou numa perspectiva mais moralista ou numa perspectiva de mercantilização, que são os grandes problemas hoje que o campo da educação tem no contexto atual, é justamente porque ele não se pauta no processo de produção de conhecimento das ciências da educação, e ele tem preferido fazer alianças com grupos moralistas conservadores ou seguir a lógica da mercantilização. As duas são extremamente prejudiciais para o campo da educação e de alguma forma, estão tirando uma possibilidade de vida melhor para os nossos jovens, para as nossas crianças, para as pessoas que têm o direito de ter uma boa educação, incluindo uma excelente dimensão
a formação humana nessa ação. Maravilha. Professor, e esses estudos que vocês desenvolvem, que seu grupo desenvolve, né, que seus alunos trabalham, qual que é o perfil do profissional que você está acostumado a interagir? Ou melhor, qual que é o perfil das pessoas que podem trabalhar na sua linha de pesquisa junto lá com o seu grupo, com os seus pares, etc. Bem, assim, de modo geral, quem tem nos procurado, não só, como diz, faz parte de um grupo de pesquisa, linha de pesquisa, mas são justamente os sujeitos que, de alguma forma, têm uma trajetória ligada, geralmente, à luta e resistência, no sentido de movimentos sociais, né? Então, eu tenho alunos indígenas, tenho alunos e alunas afro-brasileiros, negros, alunos de movimentos sociais, mas, de modo geral, também alunos de escolas públicas e mesmo também de universidades ou institutos federais, né? Eu já, assim, me lembro agora que, rapidamente, acho que eu já formei, nessa minha trajetória, 3 doutores que estão atuando na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, né? Então, o campo, assim, as possibilidades são muitas, né? E depende um pouco daquilo que o interessado vê como importante em termos de pesquisa, né? Então, obviamente, é sempre um sujeito que está preocupado em contribuir para construir uma sociedade antirracista, uma sociedade não sexista, uma sociedade que tenha a justiça social como princípio, né? Então, acaba sendo esse o perfil dos alunos que vão procurando a linha de pesquisa, o grupo de pesquisa, de alguma forma, esse processo de formação dentro do programa de mestrado e doutorado da Universidade Católica Dom Bosco, né? E outros, às vezes, quando não vêm com esse perfil, eles vão se inserindo também e vão aprendendo, vamos sempre aprendendo juntos, né? Então, porque nós sabemos que o campo da educação, ele é um campo de formação de sujeitos, mas esse sujeito ele não é formado a partir somente desse contexto mais formal, né, da educação, ele já vem com uma trajetória, e essa trajetória acaba também sendo parte da constituição desse sujeito. Mas tem sido muito, muito interessante, vários alunos também, mestres e doutores, que trabalham na educação básica, né, então, que é sumamente importante, e isso vai produzindo microefeitos nesses espaços, mas também, como eu disse antes, ampliando essa atmosfera de novos pensamentos que ajudam a construir uma sociedade melhor, né? Mas não, mas assim, em termos de graduação, não necessariamente fica restrito ao pessoal da educação, da Ah, licenciatura, sim. da letras, etc. E tal. Pode ser qualquer pessoa, de maneira geral, né? Desde que Isso. seria. Ah, sim. Agora eu entendi melhor a sua, a sua pergunta. Sim. Assim, para o campo da educação, né, para se tornar um pesquisador do campo da educação, nós, historicamente, nós entendemos que o sujeito, ao fazer uma graduação, ele depois, se ele escolher ir para o campo da educação, ele é sempre bem-vindo, porque ele vai ser um sujeito capaz também de estudar, de investigar e de contribuir no campo da educação. Você pode ver, eu mesmo eu não fiz pedagogia, sou da filosofia, fui para o campo da educação, mas tem áreas mais distantes. Eu mesmo já tive alunos, vários alunos da educação física, tem alunos do direito, e aí eles vão procurando, geralmente, estabelecer alguma relação com a própria graduação, ou trabalhar na perspectiva, por exemplo, do direito, o direito à educação, e é uma contribuição muito importante, porque como esses sujeitos já dominam o campo do direito, eles vão contribuindo para que o campo da educação também consiga dialogar com o campo jurídico para se fortalecer e, sobretudo, de
entender que efetivamente a educação é um direito e não uma mercadoria, algo que se venda, algo que o vender não significa, não é um problema de ser pago, mas é a mercantilização que é o problema quando essa passa a ser a lógica que prevalece e não o princípio da educação mesmo. Então, a princípio, os que têm interesse no campo da educação, ainda que não tenham tido uma formação inicial para formação, eles são bem-vindos também para se tornarem pesquisadores ou até mesmo professores depois na educação superior, como tem sido muito recorrente, né? Legal. Professor, vou sair um pouco do roteiro aqui, tentar explorar um pouquinho mais isso que o professor está pontuando, da lógica da educação mercantilista e tal. Como que você vê, por exemplo, vou tentar colocar uma linha de raciocínio aqui, você pode contrapor e colocar seus argumentos, mas como que você vê assim, a sensação que eu tenho é que a educação de maneira geral, ela acaba tendo um objetivo fim que não é exatamente o propósito dela, né? Por exemplo, o cara ele entra num sistema, vamos pegar o cara do ensino médio, por exemplo, né? Ele vai lá fazer o ensino médio e a sensação que dá é que tá todo mundo de certa forma olhando para esse cara, esperando que ele passe num vestibular, que ele tenha uma pontuação no SISU, que ele vá para dentro de uma universidade. E aí, quando ele entra dentro da universidade, ele entra numa lógica produtivista, que ele tem que ir lá e fazer um monte de coisa e não sei o que lá, ele tem que abraçar uma iniciação, abraçar um projeto, e depois ele vai para uma. Como que você vê isso? É mais ou menos esse caminho que você está falando, ou não, tem outra lógica? Só para a gente deixar um pouco mais esmiuçado. Bem, quando eu falo dessa questão da mercantilização da educação, ou a lógica da mercantilização da educação, de certa forma, estou me referindo a um reducionismo do ser humano, no sentido assim de que tem um autor que eu gosto muito, que eu leio bastante, que é Zygmunt Bauman, e ele vai trabalhando com a ideia de que nós somos hoje, o que ele chama de modernidade líquida, produzidos para nos tornarmos consumidores e, ao mesmo tempo, para sermos uma mercadoria. E é uma mercadoria que se tem que colocar como comprável, ou que possa ser vendida, né? E isso acaba repercutindo no processo de formação, porque o sujeito, como eu disse, ele não é apenas produzido no contexto da universidade ou da educação no ensino médio, ele é produzido também por esses outros contextos. E quando a educação começa a seguir esse princípio e vai, de alguma forma, priorizando esse processo formativo e abrindo mão de um processo mais humanizador, de desenvolvimento também das ciências humanas, nós vamos ter sérios problemas. Estamos tendo sérios problemas. Podemos pensar, por exemplo, acho que de alguma forma todos nós acompanhamos o caso da Prevent Senior, né? O que são esses sujeitos? São sujeitos que passaram por um processo educativo pela universidade, de certa forma são pesquisadores, cientistas que estavam fazendo uma pesquisa, mas uma pesquisa feita sem ética, justamente apenas com interesse financeiro, querendo provar que determinados medicamentos, o mundo inteiro estava dizendo que não, eles querendo produzir uma ideia de que eram verdadeiros, ou que tinham poder de cura. E junto com isso, a ideia também, que é o cúmulo da mercantilização, que o sujeito passa a ser avaliado por aquilo que ele efetivamente pode trazer de lucro ou não. E aí, quando o sujeito, no caso o idoso, ele não é mais lucrativo, porque ele paga menos do que efetivamente ele tem de custo na saúde, ele passa a ser um sujeito descartável, e literalmente tudo indica que foi isso que aconteceu. Então, é isso que me refiro quando eu falo desse processo de mercantilização da educação, quando você começa a priorizar apenas uma dimensão do sujeito, que é uma dimensão ligada à sociedade de consumo, à sociedade
capitalista. E aí as outras dimensões se perdem. Da mesma forma, a gente poderia ir multiplicando os exemplos em todas as áreas. É aquele engenheiro que faz uma construção e, para obter um lucro maior, ele usa material de péssima qualidade ou não suficiente, torna a obra o lucro maior, mas depois a tragédia se anuncia, construção de pontes e tudo mais. Isso se observa em todas as áreas. E isso tem a ver com o processo educativo que privilegia a dimensão do lucro e não a dimensão mais, que se poderia dizer, uma formação mais completa, uma formação humana. E aí, claro que, de alguma forma, as universidades públicas e as universidades comunitárias têm uma tradição de se preocupar com uma formação mais humana, mas, ao mesmo tempo, essa ideia de que temos que preparar para o mercado, atender o mercado, ela acaba se tornando mais forte. A outra dimensão que você coloca dentro da universidade, e aí você chama isso de produtivismo, também acontece esse produtivismo, às vezes, em termos de produção, que está muito mais ligada à quantidade do que, às vezes, à qualidade. Então, quanto mais o sujeito produz, quanto mais artigos ele publica, mais ele acaba sendo reconhecido dentro do contexto da universidade, ou dentro das políticas públicas. Então, isso acaba também, às vezes, repercutindo de forma negativa no próprio campo do conhecimento científico, que vai induzindo determinadas práticas que também não são as práticas mais recomendadas em termos de produção do conhecimento. Então, isso acontece muito no campo científico. Você tem periódicos que cobram verdadeiras fortunas para poder publicar o artigo, ele passa por revisão de pares, mas ainda assim tem um mercado também ligado à própria questão da produção do conhecimento científico. Mas, de alguma forma, no contexto brasileiro, ainda temos um controle pelos pares por exemplo, o CNPq e a CAPES, que são dois órgãos de Estado, embora atualmente bastante problemáticos, porque há uma tentativa de transformá-los em aparelho de governo e não em instituições de Estado, mas, a rigor, ainda assim, são os pares que estão conseguindo fazer com que esse processo não se dê de forma tão perversa como poderia ser se estivesse, por exemplo, os processos de avaliação, se eles estivessem centrados numa lógica do mercado, né? Então, nós temos ainda no contexto brasileiro agências de Estado, né, públicas, e que são controladas pelos próprios pares dentro do campo científico, tanto o CNPq como a CAPES. A CAPES, nesse momento, que está com problemas mais sérios por causa de uma intervenção da justiça, mas há todo um campo de resistência também dos cientistas que estão se mobilizando para que, efetivamente, a CAPES não se torne um órgão com interesses de um determinado governo, mas que ela continue sendo um órgão que efetivamente garanta a qualidade do desenvolvimento da ciência em nosso país, como historicamente tem conseguido fazer, e não porque ela é um órgão de Estado, mas porque ela está nas mãos dos próprios cientistas, né, de cada área. Né? Exatamente, são duas instituições que eu acho que são vitais para o país, né? Não só em termos de a CAPES cuida muito bem da formação de recursos humanos, o CNPq, em tese, daria conta da parte de pesquisa e inovação, né? Mas são dois braços muito importantes, né? Que não dá para deixar. A sociedade não pode descuidar, né? A sociedade tem que trazer um olhar um pouco mais de cuidado, né? Talvez existe sempre aquele discurso, né, que talvez a gente tenha se afastado demais do diálogo com a sociedade e isso tudo criou o ambiente que se criou e etc. Mas também eu acho que talvez é um momento de ter um pouco mais de sensibilidade de que não dá para ficar
não dá para explicar tudo a todo momento e entender que esses órgãos, essas agências, elas são muito importantes, né? Para o projeto de país, né? Para que tipo de país que você quer, né? Para onde que sim, você quer caminhar, né? Acho que essa que é uma pergunta que a sociedade sabe responder muito bem, talvez, imagino eu, né? Só que não tem, às vezes, muito consciência disso. E aí, nesse aspecto, a mobilização ela é importante, né? Como você falou, nós estamos gravando essa conversa no início de dezembro de 2021, né? Mas tá tendo mobilização praticamente toda semana, sempre em defesa da ciência, em defesa da pós-graduação, em defesa da CAPES, em defesa do CNPq. Parece que a gente vive numa constante mobilização em defesa de alguma coisa. A coisa ela tá complicada, mas eu espero que num futuro próximo as coisas elas se uhum, direcionem melhor. sim. Ah, professor, uma coisa que eu gostaria de saber de você é o seguinte: ao longo da sua trajetória, né, você trabalha com temas bastante relevantes, temas sociais importantíssimos e tal, e eu queria saber, assim, ao longo da sua trajetória, algum fato, experiência ou pessoas que cruzaram o seu caminho, que você falou assim, ó, isso daqui tem uma importância ímpar, que te marcou de alguma maneira, que talvez faça parte do seu perfil hoje, né? Do que você faz hoje, de como você faz. E tem alguma coisa que você gostaria de destacar, de chamar a atenção? Ah, acredito que sim, né? Eu sempre conto essa história, acho que para mim, ela foi muito importante, constitutiva, porque eu fiz a minha tese, defendi em 2005, né? E recém-doutor, então, conjunto de autores lidos. E quando eu chego aqui, eu, obviamente, eu começo a fazer a leitura da realidade a partir desses autores, né? E eu não me lembro mais, mas era uma aula do mestrado, e aí eu fui explicando, né, o conceito de negociação, que é um conceito que é importante dentro do contexto das teorias no campo dos estudos culturais, né, que eu me insiro, né, de alguma forma. E aí eu estou explicando o conceito de negociação, como é que ele funciona, e efetivamente nós negociamos as nossas identidades, estamos sempre em processo de negociação. E um aluno indígena, Tuiuca, ele com toda a sua propriedade e experiência, ele me diz com muita ênfase de que há coisas que Tuiuca não negocia. Quer dizer, ele estava dizendo que aquilo que eu estava explicando poderia até fazer sentido do ponto de vista daquele autor, mas ele me deixou claro que há coisas que Tuiuca não negocia. Na época, eu pensei bem, quando você ler o autor, você vai concordar comigo. E depois eu fui percebendo que não. E isso, de alguma forma, me marca profundamente. Então, como eu trabalho dentro desse campo das ciências humanas, com questões de gênero, com questões étnico-raciais, com questões indígenas, eu procuro sempre escutar muito o que esses sujeitos nos dizem. Então, eu participo do GT de Relações Étnico-Raciais dentro da AMPED, que é a Associação da Educação, né, de Pesquisa e Pós-Graduação da Educação. Então, estão sempre convivendo com esse grupo e com os indígenas também. Então, é muito interessante de perceber como efetivamente nós precisamos, em termos aí, estou falando de ciências humanas, né, e da educação, como nós precisamos nos abrir ao outro, a outra cultura, a outras epistemologias, a outras formas de conhecer, viver e conviver, para que efetivamente a gente possa, retomando a pergunta anterior, né, produzir impactos nesses contextos tão plurais que nós vivemos. Né? Então, eu te diria assim que, de fato, quem mais tem me afetado, claro que eu sou apaixonado pelos autores
que eu trabalho, por exemplo, na minha graduação, era uma filosofia ligada à igreja, então praticamente Marx não se lia. Mas eu lia Marx, eu ia para a biblioteca ler Marx e me apaixonei por Marx, li bastante Marx na minha graduação, e aos poucos, e continuo sem, de forma alguma, dizer que Marx está superado, mas hoje eu trabalho com um conjunto de autores que, para além da questão de classe, da dominação, da exploração de classe, que Marx trabalhou tão bem, e essa análise é perfeita ainda hoje para entender a sociedade capitalista e seu processo de apropriação, a lógica do capital e tudo, mas eu trabalho hoje com um conjunto de autores que também incorporam essas outras formas de opressão, sobretudo a questão de gênero, a questão de raça, né? Então, claro que eu tenho paixão pelos autores que eu trabalho, mas eu faço um esforço assim de escutar esses sujeitos que historicamente produziram conhecimentos, mas que, infelizmente, o próprio campo das ciências humanas, de alguma forma, contribuiu para desqualificá-los, né? A partir de uma lógica ocidental, eurocêntrica, né? Então, eu procuro colocar eles sempre como a questão central mesmo para pensar, para produzir conhecimento, né? Então, se eles me dizem que isso é um conceito que não é adequado, eu presto mais atenção do que se é um outro autor que me diz que não serve, né? Então, assim, foi uma coisa que me impactou bastante, foi essa entrada minha, assim, dentro do programa e com a fala desse indígena bastante significativa e hoje ele é doutor e tudo, né? Então, e estudou o Baba, continuou estudando o Baba, conceito de negociação, mas sempre fazendo a ressalva de que esse conceito não funciona como o Baba o pensou, né? E isso é muito interessante, né? De ver os conceitos sendo ressignificados a partir de outras lógicas, a partir de outras experiências, né? Então, é mais ou menos assim que eu vou procurando me constituir e, como diria Paulo Freire, tentando me tornar mais gente, né? Desenvolvendo a minha gentitude, né? Assim, no sentido de me tornar mais humanizado a partir dessas relações aí, né? Fantástico, muito bacana esse relato. Professor, e a gente já comentou aqui um pouquinho, né, sobre as dificuldades que as principais agências que fomentam a ciência no país estão passando. Eu gostaria de colocar uma pergunta para ti, que é o seguinte: como que você enxerga, né, o cenário atual dentro da sua área hoje, né, de pesquisa? Como você avalia, né, porque houve toda uma desaceleração em investimentos, né, tem esses problemas políticos, tem várias coisas envolvidas. Como que você enxerga o cenário hoje e o que você vislumbra para o futuro, né? Assim, divagando mesmo, né? O que você espera que aconteça, que mude, de forma que a coisa fique bacana, fique ok para a gente. Muito bem. Bem, por mais estarrecedor que seja o cenário atual, penso que para a grande maioria dos que estão no campo da educação, ele não é surpreendente, sobretudo a partir do que já se conhecia desse grupo político que está no poder hoje, né? Então, a questão do ataque sistemático à ciência e à educação, né? E principalmente esse ataque se deve justamente ao processo de construção de conhecimento científico articulado com esses grupos, né? Por isso que a educação é tão atacada, porque ela foi dialogando com com os sujeitos que efetivamente estão na escola, porque a gente não pode esquecer que a educação pública ela nasce dentro de um projeto de modernidade no sentido de criar uma nação, uma pátria, uma só língua. E aí, quando o campo da educação vai percebendo que quem está na escola não é um sujeito só, mas são sujeitos múltiplos, diversos, a partir das questões de gênero, questões étnico-raciais,
ele vai aprendendo e vai desenvolvendo um conjunto de conhecimentos científicos que vão fortalecendo esses grupos e o próprio campo da educação. Mas a gente sabe que esse grupo que está no poder hoje, na frente, inclusive, das políticas públicas, ele tem simplesmente ojeriza essas discussões e ele se alia não a teóricos do campo da educação, mas a outras pessoas que efetivamente não estão, parece que não estão vivendo o século XXI, né? Então, num outro contexto, num outro momento histórico, e aí aí você tem todas, eu tenho ataque à questão do professor, no sentido de que ele não deva fazer determinadas discussões em sala de aula, e que são tão necessárias, e todas as pesquisas, não só minhas, mas de tantos pesquisadores do campo da educação mostram, e com isso, claro, também uma forma de você diminuir o impacto que essas pesquisas podem produzir é cortar o orçamento, que é o que, infelizmente, esse ano houve novamente, né? Já estava cada ano menor, e por enquanto ainda não temos nenhuma solução para aqueles 600 bilhões que foram cortados, 600 milhões, né? 600 milhões. E ainda ontem, acho que o ministro da Economia disse que era uma besteira ficar questionando 15 bilhões de emendas secretas. Isso é um valor insignificante diante do orçamento. Agora, quando se trata de ciência, de pesquisa, daí qualquer milhão que se consegue cortar parece que resolve os problemas do Brasil. E quando você fala dessa questão da comunicação, de fato, é muito complicado, porque a ideia que se vende é que se não tivesse aplicando dinheiro no CNPq ou na CAPES, não teria fome, não teria, assim, vai se jogando intencionalmente, produzindo uma desinformação, uma desqualificação da ciência que se produz e ainda acusando que os recursos que são, que na lógica desse grupo são mal aplicados, poderiam resolver problemas crônicos no Brasil, com os quais nós concordamos que devam ser resolvidos, mas é justamente, eles existem não porque há ciência, mas justamente porque há um ataque sistemático à ciência, seja ela ciências humanas ou outras ciências. Imagino o que seria de nós ainda hoje se não tivéssemos conseguido produzir uma vacina contra o Covid, né? Então, nós vivemos, de fato, um contexto extremamente difícil, mas que não é surpreendente, né? De fato, não é. E nós temos, e acho que a comunidade científica e toda a sociedade, eu acho que nós temos que nos mobilizar para sairmos o quanto antes dessa situação e de voltar a acreditar que é possível produzir conhecimento, que ter conhecimento ele é produzido a partir de financiamento público, é assim que funciona no mundo ocidental, né? Mesmo nos Estados Unidos, que às vezes se fala, não, ali as empresas investem, mas a maior parte do financiamento da pesquisa nos Estados Unidos é público, então isso é fundamental. E eu vejo que acho que os cientistas estão se mobilizando para isso, e hoje eu acredito que há mais cientistas percebendo que, de fato, esse projeto de sociedade que foi vitorioso em 2018 não pode continuar. O básico é sair desse projeto, e aí, claro, aí as alternativas que vão se apresentar são múltiplas, mas se nós conseguirmos sair desse contexto de negação da ciência, de um moralismo tosco, né, que criminaliza a diferença, de um modelo econômico que produz cada vez mais desigualdade, mais miséria, se nós sairmos disso e voltarmos a apostar na ciência, na educação, porque, veja, isso é muito sério hoje. Se nós olharmos para o Enem, o número, o quanto que diminui a vontade do jovem de fazer um curso superior, porque não existe uma política pública, pelo contrário, existe uma crítica permanente de que na universidade
se faz tudo menos ciência, se faz tudo menos produzir conhecimento, né? Então, isso é extremamente ruim para o país como um todo, porque isso vai desmobilizando os jovens também para buscar o caminho da educação e da ciência como uma possibilidade de construir efetivamente um Brasil melhor, né? E que passa pela educação, pela ciência, todas as experiências do mundo nos dizem isso, né? Não é apostando na, na, na não ciência ou nessas pautas moralistas conservadoras que nós vamos construir um Brasil melhor. Mas é justamente apostando na ciência e fazendo investimento tanto na ciência como na educação. Então, assim, a curto prazo, ou seja, até 2022, eu não vislumbro mudança, né? Nós vamos continuar buscando, tentando resistir, tentando criar brechas para conseguirmos viver e sobreviver nesse contexto, e aí temos que apostar que a partir de 2023 outros tempos virão. Isso, claro, não significa que esse momento também não seja um momento que, paradoxalmente, também fortalece determinados grupos, né? E talvez a própria comunidade científica ela acaba criando um espírito mais coletivo, e quando você coloca essa questão de que nós, como cientistas, temos que, de alguma forma, dialogar mais com a sociedade, eu acho que, de alguma forma, essa crise toda também foi nos chamando a atenção. Bem, se a sociedade, se tem um grupo que chegou ao poder com esse discurso, e se tem pessoas que continuam entendendo que efetivamente que a ciência não é importante, é porque de alguma forma nós nessas práticas discursivas nós não estamos conseguindo produzir os efeitos que precisamos construir, porque efetivamente para que haja interesse público no financiamento da ciência, claro que a sociedade como um todo tem que perceber essa importância da ciência, que para nós ela está muito clara, né? Nós sabemos, mas se a sociedade não está entendendo isso, temos que nos fazer entender, temos que nos comunicar melhor, e nesse sentido a própria crise também acaba trazendo os seus ensinamentos, né? Exatamente. Eu diria que você foi cirúrgico na sua análise, professor. Muito boa. Professor, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, né? Para finalizar, eu queria saber qual o recado que você deixaria, né, para a pessoa que está se engajando, que está se organizando para seguir o caminho da pesquisa, para se tornar cientista hoje no país, né? Está numa graduação, fazendo uma iniciação, vislumbrando a pós, está na pós, vislumbrando aí uma inserção dentro do mercado da pesquisa no país. Qual que é o recado que o professor poderia deixar aí para esses cientistas em formação, pesquisadores em formação? Acho que, assim, que vale a pena, né? Eu acho que essa é a ideia principal, que a gente não se deixe afetar pelos discursos negacionistas, pelos discursos do ódio, pelos discursos que tentam nos fazer crer que a ciência não é importante, que ela não tem uma contribuição significativa, e aí falando das ciências humanas e do campo da educação, e de fato a gente, para falar de educação com propriedade, que a gente de fato precisa fazer pesquisa no campo da educação, né? Que tem todo um conjunto já de conhecimento construído e que está sempre sendo reconstruído, ressignificado, e esses conhecimentos têm muito para contribuir com as políticas públicas no contexto brasileiro. Quer dizer, é uma tristeza, por exemplo, a gente ver o empenho hoje que municípios, estados têm para implementar uma base nacional comum curricular que não foi pensada pelo campo da educação, que não traz os conhecimentos historicamente construídos pelos pesquisadores da educação, mas que traz preconceitos, concepções equivocadas dentro de uma lógica de
de produção de um sujeito muito mais voltado a uma sociedade do consumo do que uma sociedade que possa se pensar como uma sociedade mais democrática e mais plural. Então, quer ser cientista, continue acreditando que vale a pena produzir conhecimento, e esse conhecimento ele está sempre circulando entre nós, né? Então, mais do que a gente negar a ciência, é a gente fazer um esforço de perceber como essas ideias científicas, como efetivamente elas também nos constituem como sujeitos. E a gente pode falar historicamente como a ciência, por exemplo, foi importante para que a gente pudesse viver mais. Quer dizer, se não fosse a ciência, provavelmente eu já não estaria nem mais aí, porque a expectativa de vida antes da ciência era muito baixa, né? Então, só pensando nisso já podemos ver a importância da ciência em nossa vida. Daí ela está em tudo, né? Ela é importante em todos os segmentos. Então, para quem deseja entrar nesse campo, vale a pena, é importante, e não dá para voltar a pensar que o mundo sem ciência seria um mundo melhor. O mundo da desinformação não constrói uma sociedade melhor. Pelo contrário, ele acaba abrindo as portas cada vez mais para o autoritarismo, para a eliminação daquele que pensa diferente, daquele que tem um modo de vida diferente, que tem enfim, que é diferente, né? Então, o mundo da ciência, ele é extremamente necessário e importante para a nossa sociedade. Então, que bom que ainda tem jovens que pensam em se tornar cientistas, e certamente nós vamos sair desse momento complicado e vamos ter outros tempos em que a ciência será valorizada, que teremos mais financiamento, e que a sociedade também nós vamos nos educando e percebendo que vale a pena investir na ciência, né? Acho que é isso. Exato. Novamente o professor fez o comentário, vou retomar, né? O mundo da não ciência, né? É um mundo que é inviável, né? Isso é o que as pessoas precisam assentar, né? Perceber que não Isso. tem não tem uma viabilidade de você viver em um mundo de negacionismo, né? Vamos colocar dessa maneira. Isso. Professor, então, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade, esse bate-papo foi muito produtivo, eu espero que o pessoal tenha gostado aí, e gostaria de disponibilizar o e-mail do professor para quem quiser conhecê-lo, que quiser entrar em contato, ir lá no CDB, conversar com o senhor pessoalmente. É possível, professor? Posso disponibilizar o e-mail, né? É baques@cdb.br, né? Maravilha. Eu vou colocar aqui embaixo no vídeo. Se o professor tiver algum recado a mais para finalizar, fica à vontade. Não. Esse ano as inscrições para o mestrado e doutorado já estão concluídas, mas nós temos todo ano o processo de inscrição de mestrado e doutorado na UCDB, no campo da educação. Além, claro, eu sou um dos pesquisadores, mas temos vários professores com temáticas interessantes ligadas ao campo da educação. E já que o e-mail está aí, se quiserem nos conhecer, também podem agendar uma visita no programa. Estamos à disposição para conversar e a gente construir juntos uma ciência que se faça mais presente na sociedade, né? Perfeito? Maravilha, professor. Muito obrigado por esse bate-papo. Esse foi a nossa conversa com o professor José Bax, da UCDB. Até a próxima, pessoal. Obrigado a você, Cícero. Valeu.